o poder de Deus. Antes dele falar desse espinho na carne, ele fala das coisas que ele sofreu nessa trajetória da caminhada dele. Se vocês quiserem anotar por conta do tempo, eu não quero estourar o tempo. 2 Coríntios 11, 23 ao 27, ele fala de quantas vezes ele recebeu açoites, quantas vezes ele foi golpeado, foi apedrejado. E aí, ele também fala em 2 Coríntios 12, 2 e 5, de uma visão que ele teve. Uma visão de um homem que foi arrebatado para o céu. E aí ele fala que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Então olha só, a narrativa de Paulo. Ele fala das coisas que ele sofreu, dos açoites, da prisão, do apedrejamento, que ele passou necessidade, que ele passou frio. Aí depois ele fala dessa visão, desse homem que foi levado ao paraíso e que não poderia dizer dessas coisas porque eram coisas tão maravilhosas para serem ditas. E depois ele fala do espinho. O que eu entendo com isso? Que ele não estava se orgulhando da força dele, mas ele estava orgulhando da fraqueza dele, porque era na fraqueza que Deus aperfeiçoava o poder dele. Era na fraqueza que Deus mostrava o poder. É nessa debilidade minha e nesse cuidado que Deus me dá todos os dias nesses 17 anos que o poder dele se manifesta, porque por olhos humanos não era para eu nem estar aqui. Glória a Deus. Era para eu ter tido Covid, morrido. Glória a Deus. E eu peguei Covid, fiquei bem, glória a Deus, nem passei perto do médico, nem de hospital nenhum. Glória a Deus. Então, ele fala também do céu. E o que eu entendo quando Deus fala do céu? Que a nossa esperança está lá. Que eu cuido daquilo que Deus me deu aqui na terra. E sim, eu preciso de cuidar, porque nem tudo é espiritual, como o pastor de vocês disse. Mas eu não perco de foco aquilo que ainda está por vir. Glória a Deus. Depois que Paulo fala do espinho da carne, da súplica que ele fez, no versículo 9 ele coloca: portanto, agora, depois que eu já entendi que é nas minhas fraquezas que Deus aperfeiçoa o poder dele, eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sou por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que interessante, Paulo fica feliz e ele aceita com prazer as fraquezas dele. E todos nós vamos ter fraquezas, seja momentânea, seja durante muito tempo, seja durante alguns anos. As fraquezas, as dificuldades, as tribulações, elas vão vir. Mas Paulo nos deixa uma lição: eu me alegro em Cristo e eu aceito isso. Quantas vezes a gente está lutando para não aceitar as coisas? E eu não estou falando de tomar posse daquilo. Não, eu não tomo posse disso que eu tenho. Eu sei que Jesus já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e que se não for aqui, um dia eu serei curada. Eu não tomo posse disso, mas eu tenho que aceitar que essa situação, até que Deus dê o comando de mude, ela caminha comigo. E a partir disso, eu desenvolvo formas de viver a vida de Deus apesar disso, porque isso não me define. Assim como um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro de transtorno do pânico não te define. Isso pode estar com você, mas isso não é você por inteiro. E é por isso que precisa dos cuidados, para que apesar da condição, a
a gente viva a vida abundante que Deus tem para Glória a nós. Deus, aleluia. Jesus. Mesmo que não seja a cura, mas que seja o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza. É porque a força vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a A Deus. força para estar nessa terra, para passar pelos Glória a momentos Deus. de dificuldades, pelas privações, Glória a pelas Deus. frustrações, vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, eu chego numa parte da minha história que é muito importante, que me leva para onde eu estou hoje como profissional. Quando eu formei, há 9 anos, eu falei, e agora? O que eu faço? Acho que todo mundo que forma na faculdade fala assim, né, gente? Quando eu estava na faculdade, um desejo do meu coração muito grande era trabalhar em hospital. Como? Como que eu ia trabalhar no hospital com essa condição? Assim, de tipo, eu encostei aqui, eu peguei uma bactéria. E aí, durante toda a faculdade, eu queria fazer estágio em hospital. E a médica, não pode. Não pode, aí não dá. Tá bom, Senhor. E aí, quando eu formei, eu descobri que tinha algo que chama residência multiprofissional. É um programa de pós-graduação que a gente faz em estabelecimentos de saúde. E de todas as opções que tinha aqui em Belo Horizonte, tinha uma maternidade, Sofia Feldman. Não sei se alguém já ouviu falar. Tudo bem, era um ambiente hospitalar, sim, mas que não tinha casos tão graves como de um hospital geral. E aí a médica falou, lá pode ir. Eu, Glória. Gente, e eu fui para esse lugar só por eliminação. Só por eliminação. Ah, já formei, vou fazer uma pós. Está na área da saúde. Só que assim, eu não sabia que existia psicologia obstétrica. Alguém já ouviu falar de psicologia obstétrica? Na faculdade eu não vi isso. O que é psicologia obstétrica? É a área da psicologia que cuida de gestantes, de mulheres que estão no pós-parto, mulheres que tiveram aborto, perdas de bebês que estão tentando engravidar. Ah, meus irmãos, Deus é lindo. E eu caí lá por eliminação. E quando eu comecei a entrar nesse lugar, dessa área, eu falei, Senhor, é aqui que eu quero trabalhar. E Deus me deu essa graça. Glória a Deus por isso. Deus. Hoje eu trabalho 100% com pacientes nesse público. Hoje eu atendo em consultório, hoje eu acompanho partos. Hoje eu vivo o propósito de Deus, apesar da minha condição. E isso é poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Salmo 9, versículo 10 diz: quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Salmo 13, versículos 5 e 6: eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Ah, meus irmãos, a nossa esperança, enquanto nós vivemos nessa terra em movimento, porque uma das coisas que eu trabalhei muito durante todos esses anos foi que esperar é caminhar. Esperar não é esperar parado. Então tá, eu estou esperando a minha cura, mas eu tenho que caminhar. Eu tenho que construir as minhas coisas nessa terra, eu tenho que casar, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que fazer minhas especializações, mas eu tenho também que caminhar cuidando do que eu tenho. E é por isso que eu reforço o cuidado com a saúde física, emocional, espiritual e social. Não adianta só eu ficar pedindo Deus, me cura, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não fizer uma atividade física, porque senão eu estou adoecendo meu corpo mais ainda. Não adianta eu estar em relações que me machucam, que me afastam de Deus,
Não adianta eu não me conectar com o Espírito Santo e pedir Ele que seja o meu amigo todos os dias. Porque senão vai vir um adoecimento, e os adoecimentos vêm, gente. Eu não interno com frequência, glória a Deus, mas eu adoeço. Há 3 semanas atrás, eu tive uma infecção de garganta, passou uma semana eu tive uma sinusite. Sim, por conta dessa fragilidade. Uma infecção de garganta se tornou uma sinusite. Então eu não posso deixar com que o meu cuidado que eu posso fazer nesse corpo terreno, eu deixo de fazer, só esperando que Deus me cure. Porque senão eu vou viver em sofrimento. Em sofrimento pela cura que não vem e pelo adoecimento que vai vir por eu não estar cuidando. E aí, para a gente já ir finalizando, quando Paulo fala, dessa visão, eu creio que ele colocou isso para nos lembrar que apesar dos espinhos na carne, tem algo que nos espera. 2 Coríntios 15, 51 ao 55. Isso é Paulo falando. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Oh Deus, como eu espero ouvir essa última trombeta. Deus. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Não haverá mais morte. Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Eu não sei se isso te alegra, mas isso me alegra muito. Saber que é uma questão de tempo. Se não agora, um dia será. Um dia eu não vou ter mais que ir para o hospital internar. Um dia eu não vou ter mais que precisar de medicação. Um dia eu não vou mais sentir dor de efeito colateral da medicação. Um dia você não terá mais o espinho que te atormenta e te incomoda. E até que Ele venha, Ele nos deixou o Espírito Santo para ser esse amigo que zela, que cuida, que traz para a gente fortalecimento. Mas para isso eu preciso de desenvolver a minha saúde espiritual. Percebe como tudo está ligado? E ele fala disso em 2 Coríntios 5,5. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito dele. Eu não deixei de crer que Ele pode me curar, mas enquanto isso não acontece, seja aqui na terra, seja quando Ele nos buscar, eu sigo sendo forte na minha fraqueza. Eu sigo buscando os terrenos, os recursos terrenos para melhorar a minha qualidade de vida. E eu sigo louvando e adorando a Ele.